O que é que aconteceu com a espiritualidade? Ela saiu das igrejas, se transformou num movimento de contracultura e agora virou desenvolvimento pessoal. Saudações, Leandro Zen. Nosso papo de hoje vai ser esse. Papos além, Eu estava na casa da minha mãe esse fim de semana e a gente estava brincando com o fato dos tapetes de Corpus Christi terem representado um time de futebol aqui da minha cidade. Eu brinquei com a situação e tudo, eu disse, tudo bem, eu não sou católico. E aí a minha mãe interveio e disse, você foi batizado, eu te batizei. Mas o que eu quis dizer é que hoje eu encontrei um caminho livre para ir de encontro a Deus, né? Eu acho que você também sente essa liberdade como propícia para o seu coração de uma maneira muito consciente e amorosa. Na verdade, eu sempre tive essa visão mais cautelosa para com as instituições que nos cercam, sejam elas religiosas ou políticas, ou culturais, que seja. E eu fui encontrando o meu caminho ouvindo canções como Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou uma metamorfose ambulante. Amor é a lei, mas amor sob vontade. E eu tinha amigos que também gostavam de conversar sobre essas coisas. Só que hoje está parecendo que tudo virou muito problemático, muita politização, polarização, uma crise individual muito forte, muito severa, pessoas muito ansiosas, muito distantes de poderem se encontrar, ouvir um disco de vinil e falarem sobre um livro, falarem sobre essas coisas de espiritualidade. Tudo parece muito distante agora. É como que se tivesse uma falta de profundidade na cultura pop. Esse é o nosso diagnóstico atual, né? Quando o assunto é espiritualidade. Logo vem à nossa mente a palavrinha charlatão. Ao longo da história, nós tivemos muitos personagens que poderíamos dar este título também. É interessante quando uma pessoa trilha o seu caminho individual, necessariamente ela vai ser chamada de charlatã, porque ela está trilhando um caminho que nunca ninguém caminhou, um caminho único. Hoje as pessoas estão terceirizando a si mesmas. Quando você discute sobre política, você logo encarna outros personagens e fica falando sobre eles, como se você estivesse lutando aqueles joguinhos de boxe, de brinquedo, com os bonequinhos que ficam se soqueando ali, você só está apertando os botões. Parece que você sai de cena e encarna um outro personagem. Isso é uma terceirização do seu caminho individual. Outra coisa que a gente vê hoje é essa guerra contra o cristianismo e o progressismo. As ofensas contra Jesus Cristo, contra a família, desnecessárias, hediondas, absurdas, mas que também se entende como uma força reacionária contra um inimigo imaginado, ou seja, é um jogo de bonequinhos. Ninguém ali está atuando com consciência, com presença, com inteligência individual. É tudo uma guerra de coisas semeadas na nossa cabeça. É tipo uma plantação de joio dançando com o vento. Um grande movimento internacional, o advento do islamismo na Europa está causando bastante problema social, né? E também a ideia que se tem que este regime institucional do Islã é bastante severo contra as liberdades das pessoas e as intenções não são exatamente trazer luz ao mundo. Será que é isso mesmo? A ciência também está sendo questionada, influenciada, investida pela política e pelos seus interesses. Então as pessoas não estão confiando mais no que os cientistas dizem,
causando também problemas no que diz respeito a debates de saúde pública. E falando em saúde, a saúde mental das pessoas está cada vez mais frágil. E justamente essa busca pelo equilíbrio da saúde individual, psicoemocional, é que está abrindo novamente as portas para uma compreensão de uma espiritualidade profunda. Com isso, naturalmente, surgem os novos charlatões e as novas fórmulas secretas, mágicas, espirituais de cura. Como chegamos nisso tudo? Este vídeo vai ser um pouco longo. Eu fiz um trabalho de pesquisa baseado nos próprios livros, na minha própria jornada como indivíduo neste planeta. Eu voltei lá nos tempos de 1800, na Europa, onde a ciência e a magia andavam juntas, ou pelo menos estavam juntas na arena social. Nessa época, o iluminismo já tinha provocado certas mudanças na sociedade europeia, tinha separado, vamos dizer assim, a ciência e a teologia, a religião e a magia. Magia seriam as religiões mais antigas, sabe, aquelas coisas da natureza, Wicca, essas coisas, né? A grosso modo, para entender assim, chás, amuletos sagrados, benzimentos, né? Nessa época de 1800, as pessoas que iam para a igreja também tinham seus amuletos, suas rezas de banimento das energias negativas. Hoje em dia também é assim, mas naquela época era mais importante na vida social. E havia um regimento da igreja bastante formal em cima disso tudo. Mas como é de uma raiz muito antiga, era permitido que o povo mais das áreas rurais ainda praticassem isso que a igreja chamava de magia e que poderia ser meio que estranho aos costumes, aos dogmas cristãos, mas era permitido. Só que ali, no final do século XVII, a ciência começou a se tornar mais materialista. E também veio a Revolução Industrial. Então a sociedade toda se tornou menos encantadora, toda mais voltada para assuntos imediatos, de sobrevivência, de acúmulo e também de compreensão da vida como um todo, apenas sob a ótica da ciência materialista. Ou seja, tudo aquilo que era magia, seres da floresta, coisas invisíveis, isso foi ficando cada vez mais distante. O mundo foi ficando mais eficiente e menos encantador. Há um paralelo, né? Há uma sequência lógica que nos levou até hoje. Mas não foi tão fácil assim, né? Naquela época, justamente convivendo com aquela situação, surgiu um movimento de contracultura, querendo que a magia não se perdesse. E os principais autores dessa época, se não o principal autor dessa época, foi Eliphas Levi. Não se assustem com essa capa, tá? É realmente um dos símbolos culturais mais famosos. Claro, bastante distorcido, mas enfim. Eliphas Levi se formou padre. Quer dizer, ele só não se formou padre porque ele quis se casar. Então ele saiu. E também porque realmente ele não conseguiu fazer valer as suas ideias na Igreja Católica. Ou seja, ele queria unificar a magia antiga com a ciência moderna, com a religião, com a filosofia. Ele morreu em 1875 e ele é considerado justamente o pai do ocultismo moderno. Ele que cunhou, inclusive,
O termo ocultismo moderno popularizou esse termo e também popularizou a ideia de que o mago, o magista, ele não seria aquela entidade sombria, maligna, mas sim simplesmente uma pessoa determinada a estudar cientificamente as coisas invisíveis do mundo. São termos relativamente compreensíveis hoje, bem de boas, mas na época era um tumulto. Logo depois surgiu nesta arena da contracultura espiritual uma outra personagem, Helena Blavatsky, da Rússia. Ela foi a cofundadora da Sociedade Teosófica. Isso em 1875, quando Levi faleceu. A Helena Galvão fala bastante da Helena Blavatsky. Para a Sociedade Teosófica, todas as religiões do mundo tinham uma essência que ela chamava de doutrina secreta. E foi a Helena Blavatsky a responsável por trazer, foi a pioneira em trazer, claro, na Europa, naquela época, as religiões hinduístas e budistas, causando uma verdadeira confusão naquela sociedade que era rigidamente, institucionalmente organizada para a visão de mundo cristã, seja católica, protestante ou a visão de mundo judaica. Só existia isso na cabecinha das pessoas naquela época. E a Helena trouxe lá do Oriente, lá do Tibete, coisas completamente diferentes. E como o mundo era mais voltado a esses temas, de fato, isso causou um abalo sísmico cultural. É importante a gente sublinhar que tanto Eliphas Levi como a Sociedade Teosófica e todos os outros personagens desta contracultura, eles não eram contra a ciência ou contra a religião. O que eles queriam era evitar que o mundo se transformasse nessa coisa chata, quadrada, materialista, sem alma, sem graça, que estava acontecendo debaixo do nariz das pessoas, estava nascendo naquela época isso tudo. Eles simplesmente estavam tentando manter viva a ideia de que a magia, na verdade, todas essas coisas invisíveis, eram regidas por leis naturais que tinham que ser estudadas, não apenas postas de lado por conta de um regime institucional qualquer, de um modo de viver. Resumidamente, esse movimento do ocultismo moderno, ele uniu a cabala judaica, o hermetismo egípcio, o tarô, as filosofias orientais e também o cristianismo. Cristianismo mais essencial, místico, guerra cultural. A reação da igreja foi extremamente pesada. Para eles, isso tudo não era apenas uma exótica manifestação de curiosidade, mas sim uma grande ameaça aos dogmas, às escrituras. Totalmente herege, muito herege, cara. Foi condenado oficialmente esse movimento, foi decretado a proibição dos livros aqui do Eliphas Levi, totalmente proibido. Censura literária. Index Librorum Prohibitorium. Ou seja, o livro entrou numa lista de livros proibidos. Nenhum cristão poderia ler os livros de Eliphas Levi sem autorização explícita da igreja. Mesmo ele dizendo que o cristianismo é a evolução máxima de todas as tradições místicas e de justiça social. Mesmo assim, Também a Sociedade Teosófica sofreu impedimentos, nenhum cristão poderia participar desses estudos que eles realizavam, simplesmente por quê? Primeiro porque distorceram a imagem de Jesus Cristo. Ele não era mais o único Filho de Deus, mas sim um homem
sábio. E tivemos outros homens e mulheres sábias, iluminadas neste mundo. Isso destrói completamente o dogma de que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e salvação, que ele seria a única encarnação divina. Segundo, porque a visão dessas pessoas de que Deus não seria mais aquela entidade pessoal, mas sim uma energia cósmica impessoal. Parece bobo, mas isso é problema para a instituição. E eles também trouxeram os conceitos de reencarnação. Para a Igreja Católica isso não é válido. E eles também trouxeram a ideia de autossalvação. Ou seja, você não precisava mais da igreja, dos dogmas, da palavra, da instituição para se salvar. Você não precisava ser fiel aos sacramentos doutrinatórios para atingir para ir para o céu. Pera lá, isso não pode. Você está abrindo mão da graça divina, que é a única que poderia lhe salvar, porque acha que vai trilhar o caminho sozinho. Isso é heresia, proibido. Uma observação, os magos chamavam de rituais de iniciação todos esses processos de aprofundamento, de autoconhecimento, de entendimento. Na verdade, isso não significa que você andava sozinho, sem Deus nenhum. Na verdade, significa que você estava sozinho, compreendendo com a sua própria inteligência a verdadeira natureza divina, de uma maneira bastante artística, não regrada. Nos dias de hoje, curiosamente, essa guerra acabou, parece. É que tudo virou questão de nicho aqui na internet. Todo mundo convivendo em paz e harmonia. Ou seja, não é uma coisa pública. Esse debate, esses assuntos de magia e religião não causa tanto alvoroço, né? Por quê? Porque as pessoas estão lá indo atrás da economia, se mantendo estáveis, materialmente estáveis. Parece que o movimento da contracultura espiritual não funcionou, né? Então, os cristãos têm suas páginas na internet, os seus canais no YouTube, eles educam os seus adeptos a não pensarem nessas coisas de reencarnação, magia, meditação, e tudo bem, ficam lá educando apenas, não guerreando, protestando, criticando, impedindo, proibindo. Do mesmo modo, o pessoal aqui da contracultura continua os seus estudos teosóficos e rituais de magia, sem entrarem em atritos públicos. Os atritos públicos aonde estão agora? Já vamos falar sobre isso. Nesse ponto do vídeo, é interessante a gente falar de um termo bastante moderno. Falando em termos de música, secularismo seria tudo aquilo que não é música gospel. Tudo aquilo que é do mundo, mundano, que não é institucionalmente religioso, profundo, né? Na verdade, o secularismo ele é uma mistura de teosofia com outras culturas emergentes do século XIX. Como que se o movimento teosófico tivesse sido um agente catalisador comportamental que foi conduzindo a isso que a gente chama hoje secularismo, que quebrou o monopólio da instituição religiosa de estudar religião e espiritualidade. As pessoas começaram a seguir um caminho completamente próprio e aleatório com o passar do tempo. Então esse movimento lá do Eliphas Levi, da Blavatsky, semearam um comportamento de liberdade espiritual. Foi preparando a mentalidade que nós vemos hoje. Por causa desses três fatores mais importantes, né, que é a relativização das religiões. Quando eles trouxeram as religiões orientais para a Europa, todo mundo percebeu que haviam mais coisas
acontecendo que não era só aquilo que as instituições locais pregavam e que para os orientais não havia controle tão rigoroso no caminho espiritual das pessoas. Havia sim uma prática de autoconhecimento, de autoconsciência séria, mas não guiada por um personagem controlador, seja quem for, real ou imaginário. E nisso houve o advento de uma fé privatizada. O secularismo, ele não é exatamente ateísta, ele é simplesmente aquele caminho do indivíduo em busca de Deus por conta própria. A igreja perdeu o controle sobre o indivíduo. A espiritualidade se encontra hoje em uma esfera privada. E a disseminação das culturas, né? Justamente isso que a internet também está ajudando a ampliar ainda mais o conhecimento entre as pessoas de que existem outras formas de ver o mundo. De certa forma, a teosofia, ela pode ter perdido institucionalmente, mas ela ganhou culturalmente ao longo do tempo. A coisa aconteceu, realmente. Depois desse primeiro movimento, surgiu um outro personagem muito conhecido na cultura pop. Aleister Crowley. Amor é a lei, mas amor sob vontade. Ele nasceu no ano que a Sociedade Teosófica foi fundada e morreu em 1947. As ideias dele são uma sequência dos acontecimentos, mas não tem nenhuma ligação com a Sociedade Teosófica, com Eliphas Levi. Na verdade, ele rompeu significativamente. Não é a mesma coisa. Só que popularizou. Popularizou muito. E a gente já vai ver por quê. A Sociedade Teosófica é uma sociedade de estudo que une ciência, religião e filosofia. Ela prega a evolução espiritual gradual, até o vegetarianismo, a abstinência sexual para os iniciados, esse tipo de coisa. Essa conduta mais pacífica, desapego do ego. Já o Crowley, quando ele chegou chutando a porta. Ele causou certo choque cultural. Ele pregava liberdade absoluta do indivíduo. Ele chamava o movimento teosófico de uma coisa muito hipócrita, puritana demais, também porque na época do Crowley já se vivia na época vitoriana, né? Que é por si também uma época bastante hipócrita, moralista, que esconde por trás tudo que é coisa ruim. Repressão psicológica, abuso da mão de obra dos pobres, esse tipo de coisa. Em 1904, Crowley fundou a sua própria religião, a Telemann, o Faze o que tu queres, a descoberta da tua própria vontade. Ele achava a teosofia de fato muito teórica. Ele precisava de coisas práticas. E ele também tinha um ego gigantesco. E por isso ele também criticava Blavatsky e toda a sociedade teosófica, porque ele queria se posicionar também frente a frente com essa sociedade de estudos que, de fato, envolvia a galera muito rica, né? Então, Crowley introduziu na jogada toda ingredientes muito alucinantes, revolucionários, escandalosos para a época. Ele integrava o sexo tântrico nos seus encontros e fazia uso de substâncias químicas para ter experiências espirituais, enfim, e também trazia elementos da magia ocidental. Já a Sociedade Teosófica trabalhava bastante com o enfoque da magia oriental. Ou seja, tudo faz parte. É compreensível que tu vá caminhando nesse sentido. E para chocar ainda mais a sociedade vitoriana, Crowley se identificou com o clássico termo a besta 666. Aí sim, né? Os jornalistas da Inglaterra chamaram ele de o homem mais perverso do mundo. Se você quer saber mais sobre o Crowley, estude a ordem que ele criou, a Ordem Hermética da Aurora Sagrada. A teosofia
me parece que ela desagou no movimento chamado hoje de New Age. Um caminho mais tranquilo, né? Já o Crowley, ele se popularizou mais a ponto de chegar nos bastidores da cultura americana nos anos 60, 70, com o seu individualismo radical, por assim dizer. Crowley, ele foi, então, uma reação exagerada por conta de que a sociedade vitoriana também era exagerada no sentido de ser puritana, certinha, que era só uma fachada de moralidade. Você também pode estudar sobre a época vitoriana aí na internet. Só que tinha algo de positivo, é claro, no trabalho do Crowley. Esse negócio de amor é a lei, mas amor sob vontade. Qual seria esta vontade? Não é a vontade egóica, mas a vontade que o indivíduo descobre dentro de si mesmo, tipo o seu propósito divino de estar aqui. Isso só pode ser encontrado num caminho de liberdade, de faze o que tu queres. Só que não existe nessa sacada apenas uma liberdade caótica. Existe sempre o estudo profundo das coisas, que seria a magia, que Crowley cunhava como magic, com K no final. E deste indivíduo que segue o seu próprio caminho divino profundo é que surge a sociedade em harmonia. Não através do puritanismo, da institucionalização, do controle disso e daquilo. Nenhum rei, padre, pastor, político, sacerdote teria o poder sobre o indivíduo. Esse é o ponto, que chamou bastante atenção dos roqueiros americanos. E aqui no Brasil também, né? Com certeza você se lembrou imediatamente da figura de Raul Seixas, das suas músicas como Sociedade Alternativa, a Lady Telemann, faze isso e nenhum outro dirá não. É tudo frase de Crowley. E Raul trouxe para nós essas sacadas em plena ditadura militar, que foi a nossa época vitoriana, uma das formas da nossa época vitoriana. Há controvérsias, tanto faz, beleza. O fato é que Raul trouxe para nós o que de bom tinha em Crowley e Blavatsky, etc. Porque músicas como Metamorfose Ambulante significam justamente que você vai se transformando, mudando com o passar do tempo. Você não é aquela coisa fechada. Você tem a liberdade de aprender com aquilo que a vida vai te trazendo e amadurecendo e aprendendo e mudando, se transformando. A música Gita também traz a filosofia oriental. E as músicas como Sociedade Alternativa e A Lei, que são totalmente crowleyanas. Só que entenda a essência boa, positiva, construtiva desses estudos, dessas pessoas. É claro que a sociedade, ela se choca bastante, mas isso tudo é um comportamento que o educador, no caso, o autor, o escritor, o personagem que quer passar a ideia, ele provoca essas rupturas de propósito. E nesse ponto eu quero falar sobre um outro personagem mais recente. Com este livro aqui, ó, Do Sexo à Supraconsciência, por causa desse título, ele conseguiu chamar a atenção dos americanos. Se ele falava só de meditação, ninguém dava a mínima. Ele veio com esses papos, chocou, causou. E depois ele veio para cá, você pode assistir, né? Se você já não assistiu o Rajneeshpuram lá na Netflix, da cidade que eles fundaram aqui em Oregon, bastante tumulto. Ou seja, ele também trouxe essa coisa de tumultuar a sociedade. E muita galera começou a colocar dinheiro nas suas fundações. Inclusive tem aquelas ideias dos Rolls Royces, né, dos carros chiques que ele tinha bastante. Todas essas notícias escandalosas apareciam nas capas de revista. E parece que ele usou isso como um anzol, porque se ele falasse só em espiritualidade, jamais estaria na capa de revista nenhuma. Então, ele usou essas táticas, semelhantes às táticas
de Crowley, um mundo mais moderno, diferente, claro, mas ainda antes do advento da internet. Ele morreu em 1990 e também faz parte desse movimento todo que vai se desdobrando com o passar das eras. Para Osho, o colapso das religiões institucionais é o maior advento histórico da humanidade. Ele celebrava os fenômenos como este do secularismo. Para ele, isso era o nascimento da espiritualidade verdadeira para a humanidade. Porque as religiões institucionais, para ele, servem apenas para controle, por medo, por obrigação e por algumas razões políticas. E a religiosidade seria uma condição individual, uma responsabilidade individual, baseado na experiência direta com a realidade, que seria a meditação, amor e a celebração da vida. Celebração da vida. Nesse título de Sexo à Supraconsciência, ele junta bem aquilo que ele chamava de Zorba ou Buda. Ou seja, o ser humano que vive tudo que a vida material oferece de bom e também tudo que a vida espiritual oferece de bom. Não existe puritanismo, essa coisa de ai, 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 ui, ui, ui. Tudo pode, sob vontade, sob responsabilidade, é claro. Então se trata do mesmo movimento de libertarianismo espiritual, vamos dizer assim, que vem se metamorfoseando com o passar do tempo. Chegamos até os dias de hoje. A espiritualidade saiu das instituições, onde era chamada a religião, e se transformou em um movimento de busca individual por saúde psicológica e emocional. É assim que ela é compreendida hoje. Eu quero paz na minha vida. Porque ainda existe o fator do materialismo, né, rondando por aí. A linguagem da economia. Economia é uma linguagem popular somente nos últimos anos. Justamente porque alguém que controla as pessoas, que quer ainda controlar as pessoas, consegue fazer com que este fator sobrevivência seja muito presente, sugue muito a energia da gente, e a gente não consegue pensar em supraconsciência. Nem sequer mais em sexo as pessoas pensam, estamos todos ansiosos, preocupados, deprimidos. Existe ainda um controle de instituições sobre o indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, a liberdade individual está muito facilitada, como nunca esteve antes. Também por isso que o indivíduo se encontra pela primeira vez livre, com possibilidades mais fáceis de ser livre, e isso ele nunca foi livre. Então, é muita informação, é muita cultura diferente chegando e pouco aprofundamento. Ou seja, a arma secreta, ao meu ver, das instituições é nos mantermos ainda não muito profundos, nos dando cinema para discutir os filmes do novo filme, da nova cor de pele da protagonista, e as pessoas ficam nisso. Tá, faz sentido, mas percebe que é uma coisa rasa, superficial, assim como as intrigas ali do carnaval entre as imagens de Jesus Cristo e os protestos da igreja contra essa zoeira toda. Percebe que todo este teatro de problemas não chega ao cerno da questão, que é a liberdade individual, porque essas pessoas todas não estão livres. Elas estão presas a ideias, conceitos, comportamentos institucionalmente induzidos. Até os músicos que pensam no grandioso mercado musical. Que porcaria de mercado musical, cara? Hã? Quem são aqueles seguidores, aqueles ouvintes? Não são ninguém. A gente precisa ir de encontro às pessoas de verdade. Não existe mercado musical. Mercado musical é uma instituição religiosa como se fosse.
é um controle. Não, a gente precisa de indivíduos fazendo a história da humanidade. Existe o mercado do Leandro Zen. Existe um mercado que é só seu. Não tem essa ideia que você é o seu nicho hoje em dia? Também me parece que faz parte de todo esse movimento. A gente está indo ao encontro, ao nosso encontro, ao encontro da divindade dentro de nós. É isso que estamos vivendo. É isso que toda essa história ilustra. Mas esse é um ponto muito interessante. Sempre que esta liberdade nos acontece, a gente fica com medo e a gente precisa, muitas vezes, acreditar que alguém vai nos guiar. Aí que está, a gente entrega o nosso caminho a uma pessoa que pode ser corrupta e mal intencionada. E aí que surgem as palavras também charlatão. Aí vem mais um charlatão. Na verdade, essas pessoas que fazem parte de estudos desse tipo de assunto, eles amam este caminho individual e eles querem que você também trilhe o seu caminho individual. Não existe ali uma intenção de controle, mas esse é o ponto muito sensível, né? É justamente neste ponto de liberdade individual, de amor sob vontade, de consciência, que entram as pessoas que ainda querem egoicamente poder e controle. Então me parece que essa é a sina da humanidade e que aos poucos vai se filtrando, vai mudando e a gente tem que estar muito atento. Em suma, eu vejo que hoje, justamente, a busca pela saúde psicoemocional está abrindo portas mais claras e evidentes à espiritualidade livre. Ou seja, não existe nenhum movimento cultural profundo, como aconteceu lá na Europa na época do materialismo e da magia. Não está acontecendo nenhum movimento cultural, musical, como aconteceu nos anos 60, 70. Está tudo parado, intencionalmente programado para não acontecer nada profundo no âmbito social e tudo. Então, Deus encontrou um caminho lá no divã. E aí que está, esteja atento. Não se trata de saúde mental, meu amigo, minha amiga. A mensagem que eu quero dar às pessoas que estão deprimidas, ansiosas, se sentindo sozinhas nesse mundo maluco, onde que realmente parece que ninguém mais nos ajuda de maneira humana, amorosa. A mensagem que eu quero deixar é esta: não se deixe enganar. Isto não é verdade. O teu próprio caminho para o encontro do equilíbrio interior vai te fazer ver que o mundo não está, de fato, separado daquilo que chamamos espiritualidade e que o encantamento ainda é real, sempre vai ser e sempre será. Não é por conta das instituições, da ganância humana que elas vão deixar de ser, certo? Então, grato pela atenção. E se você quiser saber mais sobre os trabalhos do Leandro Zen, tem os links aqui na descrição. Até o próximo vídeo.